Durante a operação de um computador, caso ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica e o funcionamento do equipamento venha a ser interrompido, os dados em utilização não salvos e que serão perdidos estão armazenados, letra A, no disco rígido e na memória RAM, letra B, em dispositivo removidos com segurança, letra C, no disco rígido, letra D, na memória RAM e a letra E, no disco rígido decorrentes de atividades dos programas que estavam em execução. Bem, para responder essa questão, pessoal, primeiro precisamos avaliar como as memórias do computador, que é onde os dados ficam armazenados, funcionam. Quando a gente fala de memórias do computador, é tudo e qualquer local onde os dados estão armazenados. E a gente pode imaginar uma divisão das memórias como uma pirâmide de memórias, que tem na sua base a chamada memória secundária, que é formada, entre outros, por exemplo, pelo disco rígido. O disco rígido é memória secundária. E as memórias secundárias não são voláteis, elas não perdem os dados na ausência de energia elétrica, como o caso do disco rígido, que se acabar a energia elétrica, o disco rígido não perde os dados, ele está enquadrado aí como memória secundária. Já as memórias principais, uma delas é a famosa memória RAM. A memória RAM, que é considerada a memória principal do computador, ela é menor que a memória secundária, porém é mais rápida. E a memória RAM é responsável por manter os dados que estão em execução, que estão em processamento. E como ela é volátil, a memória RAM é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Acima da memória RAM nessa pirâmide ainda existe a memória cache, que também é volátil e também perde os dados na ausência de energia elétrica e que é responsável por armazenar dados que são processados com maior frequência, justamente atendendo às demandas de velocidade do processador. E bem acima aqui da memória cache nós temos os registradores, esses são porções de memória muito pequenas que ficam vinculadas diretamente ao processamento no ciclo do clock do processador. Então observa, a memória RAM citada aí na questão é memória principal e ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Até vou mostrar para vocês aqui a imagem de um pente de memória RAM. A memória RAM tem essa sigla, esse nome, porque é chamada memória de acesso aleatório, traduzindo para o português vem de Random Access Memory, a memória de acesso aleatório. E ela tem muitas características importantes, mas sempre lembrando que a principal ideia da memória RAM é justamente dizer que ela é a memória principal do computador, esse é o fator mais relevante dela. A função da memória RAM é sempre responsável por manter armazenados os dados que estão em processamento, quer dizer, aqueles programas, aqueles aplicativos, aqueles dados que estão em execução nesse momento, que estão em processamento, ficam armazenados nessa memória chamada memória RAM. Ela é uma memória de leitura e escrita, aceita as duas posições, tanto leitura de dados como escrita de dados, isso é uma característica dela, e como eu disse antes, ela é volátil porque ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Agora sim, voltando para a questão, quando ele disse, caso ocorra interrupção no fornecimento de energia elétrica e o funcionamento do equipamento venha a ser interrompido, os dados em utilização não salvos e que serão perdidos estão armazenados. Aí a resposta certa é a letra D de Dinamarca, na memória RAM. Porque no disco rígido, mesmo com a ausência de energia elétrica, os dados ficam armazenados. Então a resposta aqui é memória RAM. Essa sim é volátil e perde os dados na ausência de energia elétrica. Lembrando que a memória RAM é a memória principal do computador. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida aqui, nesse caso a nossa letra D de Dinamarca.